Olá, estamos aqui, é dia de vídeo, mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito comum para todas as pessoas. Primeiro o prazer, depois o dever. É assim? Não é assim realmente que acontece? As pessoas querem primeiro o prazer e depois vão pensar no dever. Não é verdade? Mas a gente vai aprender aqui um meio de resolver isso. Pode ficar atento aqui comigo até o final do vídeo. Se você já é inscrito no meu canal, meus parabéns e muito obrigado por estar aqui participando e dando então a sua audiência. Se você não é ainda, se inscreve. O que você está esperando para se inscrever? Se inscreva então no nosso canal Sueli Custódio Inteligência Emocional. E não só se inscreva, como também compartilha. Deixe o seu comentário e indica para todas as pessoas e grupos que você participa. E diga, olha, no canal Sueli Custódio você aprende a desenvolver inteligência emocional. Combinado? Então é assim. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue no Instagram. Eu tenho lá um espaço onde a gente consegue conversar mais ainda sobre esse talento tão necessário, tão importante que é a inteligência emocional e que você não nasce com, mas ele precisa ser desenvolvido. Você pode aprender. Então aprende aqui comigo, tá certo? Então vamos lá. O que eu disse a você? Primeiro o prazer, depois o dever. É assim que o ser humano faz as coisas. E não importa se é brasileiro, se é americano, se é dinamarquês, não importa. As pessoas querem primeiro o prazer, depois o dever. Quando elas pensam que elas têm que fazer, já incomoda, já fica cansativo, já enrola, já procrastina. Por quê? Porque o que elas querem, na verdade, o ser humano quer é viver num ambiente, num momento de prazer, de realização, sem ter que ter trabalho, sem ter que ter esforço, né? Isso é normal no ser humano. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe trabalhava fora e eu ficava em casa com as minhas irmãs. E minha mãe determinava tarefas para cada uma de nós. E eu, como a filha mais velha, tinha mais tarefas para desenvolver. Então, como criança... Então, vocês já imaginam mais ou menos o que eu fazia, né? Dado o tema do vídeo. Então, eu ia pra escola, depois eu voltava da escola, a gente almoçava. E depois que almoçava, eu ia brincar. E aí, a gente ia fazer tudo quanto era coisa que a gente queria. Encontrar as amiguinhas, brincar de boneca. E todas as coisas que a gente queria. Jogar amarelinha. Eu lembro que a gente brincava muito de amarelinha, de pula-corda. E era isso que eu fazia. E as amigas também, junto com as amiguinhas e coleguinhas de escola. E quando já ia dando ali pelas suas 5 horas, o sol já ia começar a ir embora, eu sentia que o ambiente estava mudando. Peraí, o sol já não está mais tão quente, o que está acontecendo? O dia está terminando. Nessa hora que eu corria. Minha mãe costumava chegar por volta de 6h30, perto das 7 horas. E as minhas obrigações era deixar a casa em ordem, né? Louça limpa, essas coisas todas. E aí, quando eu via, então, que o dia estava acabando, aí eu falava para as coleguinhas, gente, vamos embora, cada uma de vocês tem que fazer alguma coisa e eu preciso, então, dar conta do serviço que minha mãe pediu. E aí era aquela correria. Então, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que lavar a louça, eu tinha que fazer lição de casa, eu tinha que fazer tudo, ajudar minhas irmãs, cuidar delas, porque eu queria que tudo estivesse pronto quando a minha mãe chegasse. E o que acontecia? Enquanto eu ia fazer as tarefas, eu me distraía com outras coisas. Eu via que era muito serviço para pouco tempo e aí eu me via então como fazendo o quê? Tentando esconder o que não dava para fazer, né? Disfarçar o que não ficava pronto para minha mãe não perceber que aquilo que ela pediu ou que era necessário não ficasse pronto. Como toda criança, como toda menina, eu acredito que muita gente está se identificando aqui com o que eu estou falando. E essa é uma realidade do ser humano, como eu já disse. E minha mãe chegava e muitas vezes ela chegava e ela ficava muito desapontada. Muito triste, outras vezes eu ficava de castigo, outras vezes eu levava uma surra. As coisas aconteciam assim. E aí o prejuízo acabava sendo pior do que o prazer que eu havia sentido. Mas isso tudo era na minha fase infantil, né? Adolescência, pré-adolescência. E quando a pessoa se torna adulto assim? O adulto que prefere primeiro o prazer, depois o dever. Né? Aquela situação em que você pensa o seguinte, bom, eu preciso ter muito dinheiro, mas não quero esperar para ter muito dinheiro.
Eu quero ter um grande amor na minha vida, mas eu não quero ter que pagar o preço de ficar com uma pessoa, de namorar, de conhecer. Eu já quero partir logo para os finalmente, né? Eu quero um ótimo emprego, mas eu não quero estudar. Eu quero um ótimo emprego, mas eu não quero trabalhar. Eu quero ter dinheiro, mas eu não quero ter o trabalho. Então eu quero primeiro receber, depois eu trabalho. E isso então vai acontecendo de se tornar um costume, um hábito na vida de muitas pessoas. E assim ela trata não só uma área da vida, mas todas as áreas da vida. Ela é aquela pessoa que sempre está preocupada e sempre convém para ela o prazer e não o dever. E a mente da pessoa, assim, ela vai se habituando a isso. O cérebro foi ensinado assim. Então, se não houver uma correção, vai ficar muito complicado desse comportamento ser mudado. Porque é um comportamento já. E veja, é muito mais complicado, e as pessoas não entendem isso, que é um grande desafio mudar comportamentos, muito mais do que mudar crenças. Muitas pessoas pensam assim, eu acredito dessa forma, mas isso é tão complicado de mudar. Não. Mudar uma crença é muito mais fácil, muito mais simples do que mudar um comportamento. Porque o comportamento já é o resultado do que a sua mente acredita, é o resultado daquilo em que você ensinou o seu cérebro a praticar. Então, quando você está fazendo coisas como essa, por exemplo, querendo pular etapas, né, e partir para o prazer ao invés do dever, você já ensinou o seu cérebro, então ele já está habituado. Essa é a região de conforto dele, a região em que ele fica sempre aguardando o prazer. E perceba que ninguém vive só do prazer. Então é preciso uma conscientização para isso. Então eu disse que ia te ensinar um jeito de você começar a resolver esse problema. Sim, porque é um problema. Quantos problemas isso já tem te trazido? Quantas vezes você se pega fazendo isso, tentando pular etapa e tentando deixar o dever de lado, como o dever sendo uma coisa ruim. O dever é uma coisa desagradável, né? Não, mas ir trabalhar todos os dias é ruim, receber no final do mês é bom. Perceba que isso realmente é uma questão de aprendizado. A pessoa colocou isso na mente ao longo da vida, não aconteceu de ser de um dia para a noite. Você foi preparando a sua mente para agir assim. Então, o trabalho acaba se tornando um peso, um fardo. E a tendência de quem considera o trabalho um fardo é desenvolver esse trabalho de uma maneira ruim, com uma baixa qualidade. Então a pessoa se apressa por fazer aquilo rápido, ou então ela deixa de fazer, ela faz na última hora, ela age como uma criança muitas vezes, né? Por isso eu dei meu exemplo. Porque ela pensa assim, se eu deixar para depois, eu faço na última hora, eu faço como der, se puder eu não faço. É uma atitude infantil. E isso faz com que você muitas vezes deixe passar a quinzena, o mês, e aí você chega no dia do pagamento, é interessante esse dia. Não, porque hoje eu vou receber o meu dinheiro e hoje eu vou fazer tudo o que eu quero com esse dinheiro aqui. Mas a pessoa perde a grande e boa parte da vida, que é o momento de mostrar os seus talentos, que é o momento de mostrar o que faz, né? E como fazer isso de modo que abençoe outras pessoas. Então, quando você foge dessa parte, você está partindo apenas para um dia de prazer no mês todo, vamos dizer assim, né? Então, porque o resto todo você acabou se tornando uma pessoa que não prestou um serviço como deveria. Agora, imagina comigo se isso for no casamento. Imagine comigo se isso for na educação dos seus filhos. Imagine se for assim no modo como você lida com o seu patrão, com o seu chefe, com os seus funcionários. Eu trabalho não, lidar com os funcionários não, eu gosto da parte dos clientes, mas eu não gosto de cuidar do estoque. Eu gosto dessa parte, mas eu não gosto daquela parte. É certo que nem todas as partes num trabalho são muitas vezes, como é bom, né? Um exemplo que eu posso te dar é de uma pessoa que faz o trabalho que ela mais ama fazer. Mas mesmo uma pessoa que faz o que ela mais ama fazer, existe uma parte geralmente chata em tudo isso, né? Não tem como você dizer que 100% do trabalho é agradável, é saboroso. Não. Uma pessoa que vai palestrar, ela ama palestrar. Ela faz aquilo com muito prazer. Mas ficar no aeroporto esperando o avião de um lado para o outro é desagradável.
Tem gente que, nossa, é muito bom ficar no aeroporto. Eu amo estar no aeroporto indo de um lugar para o outro. Mas eu detesto ter que passar o som. Eu detesto ter que ficar esperando a minha hora para poder falar. Eu detesto ter que, no final de tudo, ficar ali autografando. Quer dizer, cada pessoa, toda função tem um lado muito bom e tem outros nem tanto, né? Não existe ninguém que diga eu gosto de tudo. Tem gente que pode falar, eu amo escrever, mas só se for no computador, porque se for na máquina de escrever ou se for à mão, eu não quero. Entendem o que eu estou dizendo? Todo trabalho existe o seu lado positivo e o seu lado negativo. A parte gostosa de fazer e a parte nem tão gostosa. E quando nós nos tornamos adultos, a gente precisa então ter a capacidade de poder dar o nosso melhor até nas partes que não são tão boas. Até nas partes que, se você pudesse, você pularia. Mas como você se dedica a fazer o seu melhor e como você se preocupa com o próximo, como você está entregando um trabalho e não apenas tentando ganhar aquilo que te é oferecido, então você começa a fazer isso com outros olhos, de outra forma, de uma maneira que realmente seja agradável, tanto as partes negativas, né? Tanto as partes, eu nem vou te dizer negativas, as partes que menos agrada, né? E tanto quanto as partes que te agradam, né? Porque existe uma coisa que nós precisamos aprender e é isso que eu quero te dizer aqui. Quando a gente é criança, a gente muitas vezes não está preocupado com o bem que a gente vai causar para alguém. Toda criança é egoísta, então a gente está pensando no bem que a gente causa para nós. Mas quando nós nos tornamos adultos e agora a gente tem sim esse filtro na mente para saber escolher, selecionar o que realmente é bom e o que não é, e o quanto eu posso ser útil, então a coisa muda de figura. Então você trabalha 30 dias não apenas pensando no salário, mas você trabalha 30 dias agradecendo o tanto que você pode ajudar, o quanto você vai entregar para essa pessoa ou para as pessoas o seu trabalho. Então isso muda completamente. Se você não entendeu, talvez seja porque você ainda não parou para entender que você precisa e deve ser uma bênção e não apenas ser abençoado. Então quando você parar para entender que você pode e deve ser um abençoador, você vai entender que não importa o trabalho, não importa a função, não importa o momento. O que importa é que você pode ser uma bênção para as outras pessoas. Criança não tem como pensar isso, mas adulto pode. Então, quando você já é adulto, você pode falar, peraí, eu vou me preocupar em dar o meu melhor, porque o salário no final do mês é uma consequência de um trabalho bem feito. E desta maneira, você não vai mais ficar preocupado com o prazer antes do dever. Não, você vai cumprir o dever com prazer. E quando vier o prazer, você nem vai perceber, você vai falar, nossa, já é dia de receber? É dia de pagamento? É dia de bônus? Porque você já vai estar vivendo com prazer cada parte da sua vida. Seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, seja no clube, seja onde você estiver, seja numa viagem, seja ensinando, não importa. Você vai estar vivendo e aproveitando e dando o seu melhor, porque isso já vai ser para você um prazer. Mas para isso é preciso ensinar o cérebro. Porque se o seu cérebro está acostumado com prazer antes do dever, ele precisa aprender o jeito certo. Tá ok? Se você precisa de ajuda, tá aqui o meu telefone, entre em contato e deixe nos comentários. Você já fez isso? Já fez isso outras vezes? Quando você era criança, você aprontava igual eu? E agora, você tá decidido a fazer o quê? Deixa aqui o seu comentário que eu vou amar ler. Um beijo e até o próximo vídeo.